falar sobre embargo de terceiro, que vai do artigo 674 ao 681 do NCPC. Os componentes do grupo são Helene Rodrigues, eu, Evelyn, Eurípides e o Felipe Magalhães. Bom, vou falar sobre o conceito. Qual seria o conceito de embargo de terceiro? Nós falamos sobre o conceito que o nosso doutrinador Eupídio Donizete nos diz, fala sobre o quê? Que o embargo de terceiro é um remédio processual posto à disposição de quem não é parte do processo e de quem sofreu constrição ou ameaça de constrição sobre o bem que possui ou o bem que tem direito, beleza? Trazendo para um conceito menos rebuscado, a gente pode dizer o seguinte, que o Felipe e o Eurípides têm uma ação um contra o outro. O Felipe quer receber um dinheiro do Eurípides e o Felipe, obviamente, na petição, já pede a penhora de bens, bloqueio de conta, bloqueio judicial de contas bancárias, enfim, o que tiver de ser feito para que ele consiga receber esse dinheiro, tá? Ocorre que está acontecendo uma ação ali. Acontece que a Eliane, ela entra também nessa questão. Como assim ela entra? Através do pedido que foi feito de penhora de algum bem do Eurípides, acontece que a casa da Eliane foi penhorada. Então, a Eliane ela vai entrar com um embargo de terceiro, informando o seguinte, olha, essa casa não pertence a ele, essa casa pertence a mim, então não tem o porquê dela ser penhorada para que seja quitada uma dívida também que nem sequer é minha. Então, esse é um conceito básico de embargo de terceiro. Ou seja, a Eliane ela não tinha nada a ver com a questão processual do Felipe e do Eurípides. Contudo, ela teve que entrar com embargo de terceiro para declarar que aquele bem pertence a ela e não a nenhum dos dois e muito menos a dívida. Bom, o embargo de terceiro, ele pode ser repressivo e preventivo. O repressivo é quando acontece o seguinte, houve a constrição. Exemplo, o bem já foi penhorado. Constrição. Agora, a ameaça de constrição. Esse bem, ele pode ser penhorado. Então, o embargo repressivo, ele acontece quando já houve a constrição. E o preventivo é quando tem uma ordem de constrição. Olha, seu imóvel, ele pode ser penhorado. Então, você entra com embargo de terceiro para declarar o seguinte, esse imóvel é meu e não tem por que ele ser penhorado. Beleza? Esse é um exemplo popular mesmo, sim, para que a gente consiga entender o que é essa ação de embargo de terceiro. Eu vou falar do objeto do embargo de terceiro. O objeto, ele é um ato judicial, de jurisdição, ela pode ser cognitiva ou de execução. E é um procedimento que ele não se limita ao procedimento civil. Ele pode ser no procedimento penal, trabalhista e até no falimentar. Pode propor o embargo de terceiro. Primeiramente, eu vou falar sobre o cônjuge ou companheiro. Então, vamos também de exemplo. Ocorre que José foi lá e fez umas compras de algumas roupas para Joana. Acontece que José é casado com Maria. José ele não pagou essas contas e, obviamente, a loja tem interesse de receber, entrou com a ação e houve bloqueio judicial da conta conjunta do casal. Então, Maria entra com embargo de terceiro para falar meritíssimo. Apesar da conta ser conjunta, a nossa dívida não é. Por quê? Primeiro que o José está me traindo. Ele comprou roupa para Joana, então, em tese, não foi um bem constituído para a família. E segundo, que eu preciso da conta desbloqueada, ou do dinheiro que está lá, ou do dinheiro que ainda vai entrar. Então, Maria entra com embargo de terceiro para falar assim, olha, não tem nada a ver com a situação, a dívida é dele, a dívida não é minha, e a conta, apesar de ser conta conjunta, como se diz, o dinheiro é, né, dos dois, contudo, a dívida é só do José. Poderia ser inverso? Sim, poderia, tá? Agora eu vou falar sobre o adquirente de bens. Vamos supor que o Felipe vendeu um imóvel para ele. Só que o Felipe, lá no comecinho, ele já tinha uma ação que ele era réu, ou seja, o Eurípides estava cobrando um dinheiro do Felipe. E aí o único bem que ele tinha era uma casa. Então, antes que essa casa dele fosse penhorada, ele correu e vendeu a casa, para que, obviamente, não fosse penhorada e para que ele tivesse o dinheiro em mãos. Ele está lá na sua casa, tranquila, de boa, né? O que acontece? O Eurípides entrou com a ação para falar que a venda da casa, ela é uma fraude à execução, porque o motivo da venda da casa foi para que o Felipe não pagasse essa dívida. Então, o juiz pode entender que é um negócio ineficaz. Então, a Eliane se sentindo lesada, porque ela já comprou a casa, ela já pagou, tem que entrar com embargo de terceiro, sendo que o imóvel que pertence a ela foi penhorado devido à dívida do autor anterior, do dono anterior, que era o Felipe. Então, o que aconteceu? O Eurípides conseguiu provar judicialmente que o Felipe vendeu a casa para que ele não pagasse a dívida. Então, mesmo com que Eliane seja a atual dona, ela tem que entrar com embargo de terceiro para informar, olha, eu sou a atual dona, não tem nada a ver com essa situação, então, eu quero que seja revisto.
essa questão da penhora. Agora, vamos falar agora sobre quem sofre a constrição judicial de seus bens. Bom, vamos supor que você quer desconsiderar a personalidade jurídica. Para isso, você tem que apresentar um incidente para que os sócios sejam citados. Pode ser que o juiz já decida de forma automática a desconsideração da personalidade jurídica. Então, isso vai abrir prerrogativa para que os donos, em tese os sócios, entrem com embargo de terceiro. Porque pode ser que as contas sejam bloqueadas, pode ser que algum imóvel seja penhorado, ou móvel também. Então, ou seja, quem sofre a constrição judicial de seus bens. O sócio sofreu a constrição, então eles podem entrar com embargo de terceiro para rever essa questão. Bom, credor com garantia real, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Suponhamos que você tenha uma casa e essa casa está alienada fiduciariamente pela Caixa Econômica Federal. E aí você deve uma dívida para uma pessoa, essa pessoa entra com uma ação e pede a penhora dessa casa. Essa casa ela é penhorada e possivelmente ela vai ser vendida para que a dívida seja quitada. Acontece que o banco, ou seja, a Caixa Econômica Federal, ela tem que ser intimada e informada que esse imóvel ele está alienado e ele pode ser vendido. Pode acontecer da Caixa Econômica, ou seja, do banco, não ser intimado e esse imóvel ser vendido? Pode. Aí é onde entra o direito do credor, ou seja, com a garantia real, ele entra para receber o valor que lhe é devido. Basicamente, é o seguinte, a casa, ela está alienada fiduciariamente. Quem é o dono é o banco. Quem tem a posse é a pessoa. Então, a forma com que o banco tem de receber essa dívida é através desse imóvel que está alienado, certo? Então, se esse imóvel que ele já está alienado fiduciariamente for penhorado e for posto à venda, então, o credor, ele supostamente perde aquilo que ele tem para receber a dívida. Então, por isso, cabe embargo de terceiro nessa questão também, tá? A súmula 84 do STJ, ela diz que é admissível a oposição do embargo de terceiro, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre essa questão. A legitimidade passiva. Bom, basicamente, é o autor da ação que encaixa-se na legitimidade passiva, tá? É aquele que deu causa ao ato de constrição judicial e tem interesse nos efeitos da medida impugnada. Em algumas situações, pode ser que o réu faça parte da legitimidade passiva do processo originário, quando o objeto de constrição for por ele indicado, por exemplo, no caso do artigo 829, súmula 2. Competência. Competência, ela é distribuída por dependência. Em caso de esbulho ou turbação, o juízo competente para julgar o embargo é o juiz da onde o bem se encontra. Se o embargo ele for oferecido pela União, autarquia ou empresa pública, a Justiça Federal que deverá julgar o processo, mesmo que ele já tenha sido colocado na Justiça Estadual, ele deverá ser julgado na Justiça Federal e não na estadual. Quando for por carta precatória, o desembargo será de competência do juiz deprecado, salvo se indicado o bem da penhora ou já tiver devolvido a carta para os autos do processo. Quando a competência for originária do tribunal, os órgãos colegiados também poderá julgar os embargos. O momento de interpor o embargo de terceiro. Se for no processo de conhecimento, ele pode ser a qualquer momento. Se o processo já estiver em trânsito ou julgado com sentença, ele terá até 5 dias após a alienação do bem, mas sempre antes da assinatura da carta. E o procedimento? O procedimento, ele deve ser feito por petição inicial. Na petição inicial já deve ter todos os procedimentos, ser respeitado o artigo 319, 320, de acompanhar o testemunho, provas. Logo em seguida vem a citação, contestação e, por último, a sentença. Esse é o procedimento do embargo de terceiro. Acerca da defesa do embargado. O que seria a defesa do embargado? É basicamente a contestação. Ela está disposta no artigo 679 do MCPC. E a gente pode trazer um exemplo seguinte. O Felipe apresentou o embargo de terceiro. Contudo, o Eurípides ele apresentou a contestação do embargo. O Eurípides teve prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Se passar do prazo, o procedimento ele será comum. Em caso de contestação ou que seja apresentado a produção de provas, é possível que o julgamento seja antecipado da lide, tá bom? Agora, tendo a contestação ou que seja preciso a produção de provas, aí haverá audiência de instrução e julgamento, tá? Sendo que, caso haja a alegação de fraude contra credor, aí ela deverá ser deduzida em uma ação própria, que é a ação pauliana, que será falada pelo Felipe. Acerca da sentença, ela está disposta no artigo 681 do NCPC. Após a instrução
terá aprovação de sentença. É importante salientar que a tutela concedida não se restringe ao mero cancelamento da constrição judicial e ela haverá reconhecimento, tá? Ou seja, a declaração do domínio que assegure o embargante a manutenção ou a reintegração da posse do bem ou do direito. Caso a sentença seja improcedente para o embargante, esse terá que arcar com o ônus sucumbencial, beleza, galera? O ônus, então, é do embargante, caso a sentença seja improcedente. Agora, caso a sentença seja procedente, o ônus se dará àquele que deu caso à constrição, ou seja, ao autor. Quem apresentou a constrição indevida arcará com o ônus sucumbencial que está na súmula 303 do STJ. Agora, em caso de turbação, esbulho judicial, o embargado ele não tem que arcar com o ônus sucumbencial. Esse ônus é do poder público. Quem responde pelas perdas é o poder público e não o embargado. Em caso de penhora desconstituída, não haverá cobrança de honorário, tá? E a sentença proferida nos embargos, ela cabe à apelação. Assim, o recurso interposto contra a sentença, ou seja, o recurso interposto contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro. Então, diante disso, pessoal, o recurso de apelação que ele foi interposto contra a sentença de improcedência, então, diante disso, pessoal, o recurso de apelação que ele foi interposto contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, ele tem um duplo efeito, o devolutivo e o suspensivo. Estarei falando sobre a desconsideração da personalidade jurídica, fato previsto do artigo 133 ao artigo 137 do Código de Processo Civil. É bom nós entendermos que tal incidente é uma medida totalmente excepcional, e ela só vai ocorrer em casos de vícios no processo. Havendo vício, ele será instaurado, fato que pode ser feito tanto pela parte ou até mesmo pelo próprio Ministério Público. Sendo instaurado, ele pode até ser dispensado no caso da desconsideração da personalidade jurídica, desde que seja feito na petição inicial. Mas, havendo a necessidade, a instauração poderá ser cabível em qualquer uma das fases do processo. Havendo todos os pressupostos, é óbvio. Sendo instaurado, enfim, foi encontrado todos os pressupostos, é óbvio que eles serão citados. Ele terá 15 dias para se manifestar no caso da instauração. Eu estou falando sobre os fraudes, né, e os embargos de terceiros. Temos aí duas possibilidades de fraude, né? O primeiro aí, né, o fraude contra credores, né, presente aí no artigo 158 seguintes do Código Civil. Podemos defini-lo como uma diminuição, né, do patrimônio ou insolvência patrimonial do devedor, né? Tem como requisitos a intenção do devedor junto ao adquirente, né, do dano ao credor, né, pelo meio fraudulento. E posteriormente também, né, é indispensável que exista o débito, né, antes da diminuição patrimonial. Bom, o credor, né, como meio de evitar o prejuízo, ele pode estar ajuizando uma ação revocatória, no caso de interesse coletivo, né, ou houver mais de um credor, ou uma ação pauliana, no caso de interesse individual, um credor. Bom, os embargos de terceiros não constituem meio idôneo para reconhecimento do fraude. Isso bem claro, bem especificado na súmula 195 do STJ. Bom, e também, né, bem claro isso no artigo 161 do Código Civil, né, que dita que só poderá ser reconhecidos fraudes por ação própria. Bom, como segunda possibilidade de fraude, nós temos o fraude à execução, né, com as hipóteses aí no artigo 792 do Código de Processo Civil, tratando-se de um fraude, digamos que mais grave. Por quê? Além do prejuízo ao credor, o fraude à execução, ele também traz um prejuízo ao Estado juiz. Por quê? Porque esse fraude, né, ele é cometido durante o processo. Então, aí, ele traz uma ineficácia em relação ao processo. Também, né, é uma manobra do devedor, né, a fim de evitar que seus bens sejam bloqueados dentro do processo. E, né, trata-se de ocultar, vender ou até mesmo transferir seus bens, evitando esse bloqueio. Também, no fraude à execução, assim como no fraude contra credores, trata-se de uma ação específica, né, para esse reconhecimento. Entretanto, é possível o reconhecimento, né, do fraude no bojo do embargo de terceiro. A referência bibliográfica da doutrina de Donizete, Eupídio Donizete, e eu quero agradecer a todos os participantes do grupo e ao mestre Jean por esse trabalho excepcional que a turma inteira adorou, professor.